Está encerrada a votação. Com 36 votos sim, 18 votos não, está aprovado o requerimento de preferência, restando prejudicados os requerimentos de 3 a 7, a emenda 2, as emendas 4 a 8 e o substitutivo 1. Passamos neste momento ao encaminhamento do projeto de lei complementar número 259/2023. Os deputados estaduais gaúchos aprovaram um projeto do governo do estado que reestrutura o IP Saúde. O texto, aprovado na noite desta terça-feira, dia 20 de junho, aumenta de 3,1% para 3,3% a contribuição dos servidores e promove também outras mudanças no IP. Apesar da pressão de entidades e sindicatos, a sessão ocorreu com as portas fechadas e as galerias vazias. Para entender melhor como foi o clima dessa votação e o que muda com a aprovação do projeto, o Direto ao Ponto de hoje conversa com a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Boa tarde, Maureen. Boa tarde, Matheus. Vamos falar um pouco sobre esse longo dia na política gaúcha, né? Pois é, né, Maureen? Tu acompanhasse aí todas essas movimentações em torno dessa sessão extraordinária e que começaram já no amanhecer e foram até o início da noite de ontem, né? Eu queria que tu falasse pra gente um pouco de como foi essa votação e qual era o clima dentro do plenário. Pois então, Matheus, acho que a gente pode falar. Ele é considerado o principal projeto do segundo governo de Eduardo Leite, uma vez que os principais já foram na primeira gestão. Só que o que acontece? O IP Saúde, ele é o plano de saúde dos servidores, tem mais de 1 milhão de pessoas que são impactadas. Só que o que acontece? As mudanças que o governo propôs por meio do projeto não são nada palatáveis, vamos dizer assim. Elas receberam muitas críticas, principalmente das entidades e dos servidores, e isso se refletiu, né, durante essa terça-feira na Assembleia Legislativa. Toda essa discussão já vinha acontecendo há uns 3 meses, basicamente. O governo apresentou um primeiro projeto, teve muitas críticas, fez alguns ajustes e encaminhou com o regime de urgência. Dentro da Assembleia Legislativa, a gente já podia imaginar que essa discussão não seria simples na votação, no plenário, pelo que já estava sendo indicado. E eu vou citar um exemplo: a audiência pública que aconteceu na semana passada, que reuniu aí 4 comissões, que reuniu entidades, deputados, integrantes do governo para discutir o projeto. O Teatro Dante Baroni lotado, já tinha dado um termômetro, né, de que não seria nem fácil essa aprovação e uma pressão muito grande em relação aos deputados. Isso já era o esperado, né? Longas sessões, debate em plenário, o que faz parte, né, vamos dizer assim, dos componentes da política. Porém, teve um ingrediente extra, dessa vez, como já aconteceu em outro momento da história recente, que foi em 2015, que foi o quê? Os servidores, vendo, de uma certa maneira, numa tentativa de adiar a votação, de talvez tentar fazer alguma outra negociação envolvendo o projeto, fez uma grande ocupação na Assembleia Legislativa. E a ocupação não foi nem interna, como também já aconteceu em outras oportunidades, foi em todos os acessos, né? Para quem não sabe, a Assembleia Legislativa não tem só a sua entrada principal, ao lado da Praça da Matriz, ela também tem entradas pela própria Duque de Caxias e pela Riachuelo. Todos eles amanheceram de manhã com os portões bloqueados, com a presença de servidores, exatamente nessa tentativa. Então, sim, o clima já começou a ficar tenso desde de manhã. Por quê? Porque daí não era discutir o projeto, ou o mérito do projeto. Era discutir a liberdade, o que alguns deputados, inclusive, se aproveitaram bastante desse discurso, de impedir o debate democrático, né, de impedir que os deputados, em plenário, discutissem o projeto. Então, já não começou com um clima, vamos dizer assim, muito tranquilo. O que resultou disso? Os deputados acabaram fazendo reuniões no Memorial do Legislativo, que, para quem não sabe, fica na Duque, quase do lado do Palácio Piratini.
houve no mínimo 3, 4 reuniões ali, teve tentativas de negociação junto com os manifestantes e a maioria dos deputados decidiu queremos votação e queremos votação dentro do prédio da Assembleia. A partir dessa determinação, que foi já no final da manhã, para ter uma noção, o ouvinte, 14 horas era previsto o início da sessão. Né? Nesse horário, ainda estavam os deputados atravessando a Duque de Caxias, escoltados. Foi feito um cordão por meio da tropa de choque, mantendo os servidores e representantes de sindicatos e entidades e permitindo o acesso dos deputados para dentro do plenário, para dentro do prédio da Assembleia. Né? A partir daí, acontecem outras reuniões e a sessão em plenário começa mesmo às 16. E daí, sim, nós temos acho que é bem simbólico, se a gente for pensar, uma votação dessa magnitude que envolve servidores e que envolve saúde com as galerias vazias, né? Não condiz. E eu, que tenho acompanhado mais de perto as votações, mais recentemente foi em 2015, que foi num caso de reforma da Previdência, projetos do governo Ivo Sartori, que também teve invasão no prédio da Assembleia, eles votaram no dia seguinte com as galerias vazias, e durante a pandemia, né? Durante a pandemia, que praticamente até os deputados ficavam isolados. Mas, enfim, esse foi os recheios que a gente teve ontem ao longo do dia. E ficou um cenário, Mauro, em que se por um lado alguns deputados argumentavam antes da sessão que não era que era pouco democrático, que não era democrático os servidores isolarem o prédio e impedir a realização da sessão, por outro lado, os servidores, ou a oposição, enfim, também ganharam esse argumento de que votar um projeto dessa importância, desse impacto, com portas fechadas, também não é exatamente um exemplo de democracia do nosso legislativo, né? Exatamente. E ali pelas 13h30, 4 horas da tarde, os servidores ali já do lado de fora, já, vamos dizer assim, reconhecendo uma derrota, eles decidiram por não acompanhar nem fora, e nem se fosse liberada a entrada, e dispersar. A partir daí, é mais ou menos esse horário que começou a sessão, e, bom, passado esse calor, vamos dizer, né, da manhã e até o meio da tarde, dentro do plenário, como é que foi a coisa ali, o bastidor, enfim, o clima da votação? Exatamente. O que aconteceu? Ali às 16, quando teve efetivamente o início da sessão de votação, já com um acerto, né, entre os deputados de analisar apenas o projeto que reestruturava o IP, do lado de fora, o que a gente viu foi uma gradativa desmobilização. Por quê? Porque viu que não iriam mais ter, né, nenhum resultado efetivo, não haveria o adiamento da votação e que talvez alguma mudança pudesse realmente acontecer no plenário e daí ficaria a cargo de quem? Né? Dos partidos da oposição, tanto à direita como à esquerda, como existe nesse momento na Assembleia Legislativa, mas num placar bem desfavorável. E que isso vai resultar também depois no placar final da votação, né? Que daí a gente já chega lá. Mas o que deu para ver do lado de dentro? Uma tentativa desesperada, né? Se a gente pode usar esse termo, dos deputados, mas a oposição, e daí eu estou falando da federação PT, PCdoB e do PSOL, por exemplo, que se revezaram. Os integrantes desses partidos se revezaram na tribuna, fazendo críticas, fazendo alertas, a gente pode dizer assim, e demonstrando todos os seus pontos contrários, né, ao projeto. A gente também teve alguns deputados da oposição mais à direita, e especificamente eu cito o deputado Rodrigo Lorenzoni, que é o líder do PL, que tinha uma emenda que fazia alterações ao projeto, e que, inclusive, na votação conseguiu o apoio da oposição para votar o requerimento de preferência, porém, acabou derrotado mesmo com o apoio. Enfim, o que deu para notar? De uma certa maneira, a gente vinha acompanhando, né, desde que esse projeto foi encaminhado, como é que estavam essas articulações. A gente fez, inclusive, a equipe aqui de política, um levantamento junto com os deputados para saber qual era a manifestação deles, como é que eles iriam se posicionar. E a gente viu que, assim, tinham muitas dúvidas, né, muitos receios. Teve uma articulação do governo, né? O governo soube articular, tanto que eu acho que é bem simbólico a gente ter a presença dos 55 deputados em plenário, né? Pode parecer bobagem, mas não é. Isso é muito significativo, por quê? Porque essa conta vai vir, né? Da presença, da ausência, do voto ou do não voto.
né? Isso é simbólico. Então, assim, dos 55 deputados, apenas o presidente da casa, o Vilmar Zanquim, não vota, né? Ele só vota no caso de Minerva, quando é necessário realmente que haja um desempate. Mas, sim, os 55 estavam lá, teve essa discussão, né? A gente via que tinha algumas articulações, mas o governo, por meio principalmente do seu líder, que é o deputado Frederico Antunes, que foi o líder do governo também no primeiro governo de Eduardo Leite, já tinha, né, mais ou menos o roteiro ali traçado de que haveria a aprovação, de que haveria uma margem ali positiva. Só para lembrar, esse projeto ele era um PLC, projeto de lei complementar, precisava de no mínimo 28 votos, e no resultado final do placar o governo conseguiu 36. Né? Então, quer dizer, mesmo não tendo uma base tão grande como teve no primeiro governo, conseguiu 36. Então, foi relativamente mais tranquilo do lado de dentro essas discussões. Essa tentativa da oposição de tentar fazer alguma mudança, que não surtiu efeito, e o governo garantindo os votos necessários para aprovação. Certo. E, Maureen, é um projeto complexo, ele reestrutura o IP Saúde, mas, assim, o que a gente pode destacar para o ouvinte, quais são as principais mudanças trazidas por esse projeto e de que forma isso impacta a vida dos gaúchos, né, principalmente dos servidores estaduais e suas famílias? Exatamente. Acho que a gente pode... tem várias questões, na verdade. Ele não é um projeto simples, né? Ele era um projeto que já vinha sendo discutido dentro do próprio Instituto, por meio do seu presidente, o Bruno Jatene, que já estava com tempo, né? E essa discussão sobre a situação... a condição financeira do Instituto, ela não é recente e ela é marcada por uma série de impasses, né? Impasses, eu digo, muito em função de divergências de números, né? De alegações também que algumas apurações fazem em relação à real situação financeira do Instituto, né? E a gente viu muito disso também na fala de sindicalistas, mas também na fala de deputados, principalmente da oposição. Mas eu acho que, assim, a parte que mais toca e que eu acho que é mais fácil de entender o impacto desse projeto, ele passa por uma coisa chamada alíquota. Né? O que acontece? As pessoas que têm um plano de saúde privado, e nesse caso é um plano, o Instituto é um plano de saúde do servidor, mas ele não tem características de um plano comercial. Esse sempre foi a linha mestre, né? Então, todos os quesitos de cobrança e de formato, eles são diferentes. Num plano normal, a pessoa paga uma mensalidade, principalmente pela sua faixa etária. Né? O que acontece? Em relação ao IP, os servidores pagam uma alíquota em relação ao seu salário. Então, por exemplo, a ideia é que quem, né, ganhe mais, pague mais. Enfim, só que o que acontece na prática? Né? Acontece na prática que essa alíquota passa de 3,1 para 3,6. Daí as pessoas vão pensar assim, tá, mas não é um aumento tão grande assim. Pois daí vem a segunda alíquota, que é a alíquota dos dependentes. Esse sim foi a grande discussão, né, em relação a esse projeto e que colocou tanto servidores como o governo em lados opostos. Né? O governo alegou que o fato de os dependentes não pagarem acabaria pressionando o sistema, que teria como aporte recursos vindos do próprio governo do estado. Ao mesmo tempo, os servidores, imagina, se tu tem um contra-cheque, né, um salário, e tu desconta tanto por cento para pagar o plano de saúde e tu tem 5 dependentes. Então, o teu índice de contribuição vai ser maior, porque se eles não pagavam, a partir de agora, cada um deles vai pagar. Para quem tem mais filhos, por exemplo, e tem uma família maior, esse impacto vai ser maior. Exatamente. E exatamente para tentar, vamos dizer assim, diminuir o impacto desse discurso contrário ao projeto, o governo fez uma alteração e estabeleceu o que ele chamou de uma trava geral, que é de 12%. Então, por exemplo, uma família que tenha um servidor e mais 5 dependentes, por exemplo, que daria, por exemplo, 30%, todos eles dentro das suas faixas de contribuição, atingisse, por exemplo, 30% do salário do servidor, isso não vai poder acontecer, porque vai ter que ficar na trava de 12%. Foi uma tentativa de amenizar a crítica, porém, principalmente os partidos de oposição utilizaram muito esse argumento como
associando a narrativa como uma redução salarial, na prática. Pelo fato de que no momento que tu aumenta a contribuição e tu não aumenta o salário, as pessoas vão ter, os servidores, uma parte maior do seu contra-cheque comprometido com este gasto. Este foi o argumento. E contra isso, uma boa parte foi a apresentação de uma emenda, né? Ou a apresentação, inclusive, de um substitutivo que foi feito pela bancada do PT e do PCdoB, que era o quê? Junto com esse aumento, eles reconheciam essa necessidade de aumento de alíquota e de cobrança, fazer um reajuste, uma reposição salarial de 10%. O governo justificou que a conta não batia, que aumentar, né, esses 10% estaria além das condições do Estado, de toda... A gente precisa lembrar que, nesse momento, o Estado está dentro de um regime de recuperação fiscal, que tem agora todas as suas contas num crivo bem maior de aumento de gastos. Esse eu acho que é um elemento bem interessante das alíquotas, porque é o elemento que o cidadão vai sentir, o cidadão, no caso, o servidor, vai sentir no seu contra-cheque, mas que a gente também pode olhar de uma maneira mais ampla. Qual é o argumento da oposição e, inclusive, né, de alguns deputados da base, daí a gente diz no bastidor, né, em off. Muitos vão olhar para o contra-cheque e vão dizer assim, não vale a pena, vou migrar para o SUS. Sistema Único de Saúde já é um sistema sobrecarregado e ele vai ficar mais sobrecarregado. Então, esse é um impacto que ele vai trazer, digamos, para todo o sistema. O governo alega que, com o aumento de contribuição, é possível melhorar as condições de serviços prestados e os servidores vão querer permanecer no sistema. Essa conta a gente vai esperar um tempo para ver como é que ela vai fechar. Qual desses argumentos que realmente vai se mostrar concreto ao longo prazo, né? O longo prazo aí, provavelmente, essas medidas, é importante ressaltá-las, precisam ainda ser sancionadas pelo governador Eduardo Leite e entram em vigor a partir do dia 1º de outubro deste ano. Então, a gente provavelmente vai ter que esperar aí um tempo para ver como que essas movimentações vão acontecer. Se realmente parte do servidor vai optar por cancelar o plano e migrar para o Sistema Único de Saúde, ou daqui a pouco migrar para um outro plano, se essa for as condições, enfim, daí vai realmente partir da decisão de cada um dos servidores. Mas essa é um pouco da, como é que eu posso dizer assim, da complexidade desse projeto. Certo. E, bom, Maureen, como tu tinhas comentado, o governo conseguiu mais votos do que o necessário para aprovar essa proposta. Então, essa votação ela também é, de certa forma, uma demonstração de força política do governo Leite, que já no primeiro governo, o governador Eduardo Leite conseguiu aprovar praticamente tudo que ele enviou para o Legislativo e até aqui, nesses primeiros meses do segundo governo, tem sido, ainda com uma base menor, tem sido dessa forma. Quase tudo que o governo envia ao Legislativo passa. Então, para a gente ir encerrando a nossa conversa, eu queria que tu desse um toque para o leitor de o que a gente espera dos próximos movimentos do governo do Estado, quais vão ser os próximos projetos que serão enviados para a Assembleia. Eu acho que assim, é interessante a gente olhar essa base e também fazer um olhar extra-governo. Né? No primeiro mandato de Eduardo Leite, acho que se a gente olhar o resultado do segundo turno, em 2018, quando o Leite foi eleito pela primeira vez, a gente tinha na eleição do segundo turno 2 candidatos, José Ivo Sartori, MDB, então no governo, e Eduardo Leite, PSDB. É interessante a gente ver que naquele momento tinham poucas diferenças entre eles, né? Algumas questões de visão de Estado relativamente bem similares, que se a gente colocasse num espectro político, seria mais um centro-direita. E alguns projetos que tiveram início no governo José Ivo Sartori, eles permaneceram no primeiro governo de Eduardo Leite. E isso, por exemplo, questão de reformas, né, a própria questão da reforma da Previdência, a reforma administrativa, a revisão de plano de carreira, próprias privatizações, mudanças no Código Ambiental, para citar os mais polêmicos. Leite conseguiu uma base muito grande, mas ele também conseguiu uma base muito grande dentro de um perfil de Assembleia Legislativa mais confortável, né? Esse espectro todo político, ele se mostrou mais favorável às medidas ou à maneira de pensar que o governador estava apresentando. O que eu quero dizer com isso?
mesmo que o partido não estivesse na base e fosse dependente, ele tinha um certo aceno, né, uma certa, não iria votar em alguma coisa só porque não era não fazia parte do governo, né, tinha uma certa proximidade. E além disso, sim, Leite fez uma ampla costura depois que venceu essa eleição naquela época, e tinha ali dos 55, dava-se dizer 40 deputados, era mais ou menos o placar que ele tinha, um placar que permite tu aprovar um PLC, aprovar uma PEC, né, que é o projeto mais complexo, porque precisa mais da metade mais da metade não, precisa de 33 votos em 2 turnos, e ele conseguiu aprovar PECs. Então, sim, o que acontece agora? Né? De novo, em 2022, a gente vai ter um segundo turno com 2 candidatos dentro do mesmo espectro político, né? Não vamos comparar os dois, mas meio no mesmo espectro político, com algumas diferenças. Né? Leite tem aí uma base de mais ou menos 30 votos, que a gente pode dizer, tem uma oposição bem consolidada à esquerda, que contabiliza ao todo 14 votos, e a gente tem uma oposição à direita meio sólida, são cerca de 10 votos. Então, esse mais ou menos aí é uma conta que dá para ter uma noção do que a gente está falando. E o placar que a gente viu ontem, o placar final do projeto, foi 36-16. 2 deputados, Adolfo Brito, do PP que faz parte da base aliada, e Rodrigo Lorenzoni, do PL, que apresentou uma emenda e não votou. Eles são os únicos ausentes. Fora isso, o governo teve 36-16, 2 deputados, Adriana Lara, do PL, Gustavo Vitorino, do Republicanos, que votaram contra o projeto ali na hora da votação. Então, mostra que a estratégia regimental e a estratégia que o governo tinha feito para essa votação deu certo. Que foi qual? Isso aconteceu em plenário, uma movimentação regimental, que é qual? Você tem muitas emendas, né, e você apresenta um requerimento de preferência para o projeto. Na prática, ele derruba todas as emendas. E você só discute o projeto. E a estratégia foi qual? Derruba as emendas, fica com o projeto original, e os deputados vão ser obrigados a votar a favor ou contra. E foi aí que o governo conseguiu, né, uma maior adesão, porque, assim, na discussão de não conseguir aprovar uma mudança, mas é preciso aprovar alguma coisa. E a gente já viu isso acontecer em outros projetos, por exemplo, o próprio reajuste do magistério, né, quando a oposição queria mais, mas na hora de votar não vai rejeitar um aumento, né, então acaba votando. Então, essa estratégia funcionou, 19h49, placar, painel fechado ali com a votação, e o governo comemorando essa vitória. O que vem agora? Efetivamente, tem poucas coisas que dentro do cenário possam vir, se a gente for pensar. Tem uma discussão, né, acontecendo dentro do governo, que é alguma reforma administrativa, que envolve alguns cargos, já teve um início, bem no final do ano passado, na mudança de gestão de um governo para o outro, que era, né, Leite, mas naquele momento era Ranolfo para o Leite, que foi a mudança de algumas carreiras, mais especificamente, com uma gratificação maior. Então, que a gente saiba, isso está no campo de visão do governo, de fazer alguns ajustes, é o que a gente pode esperar, mas com certeza a parte mais pesada de reformas, ela já passou. Acho que as discussões agora em relação ao governo serão outras, e vão passar principalmente pela questão fiscal, com, né, o possível aí, a tentativa do governo de renegociar o regime de recuperação fiscal. Perfeito. Muito obrigado pela conversa, Maureen, pelas tuas análises. E até um próximo episódio Direto ao Ponto. Até a próxima. Vamos ver como é que vão ser essas movimentações políticas aí pela frente. Tá certo. Muito obrigado. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio do Direto ao Ponto utilizou áudios da TV Assembleia. O episódio tem a apresentação de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Mariana Neck, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes.
Obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo episódio.